Olá, meu amigo, minha amiga. Me diga uma coisa aí, você já teve essa triste experiência de sair de casa e quando voltar ter visto que a sua casa foi arrombada? Ou então um amiguinho maledicente acabou por furtar alguma coisa da sua casa, acabou não arrombando, mas passando lá bonitinho e tá pegando a bicicleta da sua filha, a sua própria bicicleta e saindo ali sem te dar satisfação? E o pior, além dessa triste experiência, você tinha contratado uma empresa de vigilância e segurança e de repente vê que esse amiguinho não foi nem admoestado, não foi nem advertido, não teve nenhum disparo do alarme, ou então disparou o alarme e a empresa de segurança não veio salvar o seu patrimônio. Se você não teve essa triste experiência, você com certeza vai saber de algum amigo que teve. E a pergunta que faço para vocês é: será que essa empresa de segurança em monitoramento, em vigilância e monitoramento, tem ou não tem o dever de indenizar o cliente por conta desse roubo, desse furto? A pergunta que nós temos que fazer é: num caso desses, quando você contrata a empresa, ela está garantido que seu patrimônio nunca será roubado ou furtado, nunca desaparecerá, ou ela está só garantindo que tentará fazer com que isso não ocorra? E a pergunta então é: ela indeniza ou não indeniza no caso de eventual problema aqui ocorrido? E é isso que eu vou responder para vocês nesse vídeo aqui, sempre lembrando que meu nome é Leonardo Agostini, sou um advogado aqui especialista em direito civil, também trabalho muito com indenizações, inclusive nesse caso, nesse sentido, além de ser professor de direito civil. E estou aqui para tentar ajudar sempre as pessoas a conhecer um pouco mais do seu direito. Nesse sentido, vou responder essa questão aqui palpitante, até porque é uma dúvida da minha audiência. Veja lá o que chegou então para mim na minha audiência, senhores. Sistema de monitoramento, eu chamo aqui de roubo ou furto de bens. O cliente tem direito à indenização? O que me perguntou um ex-aluno meu: professor, estou com uma dúvida aqui. Falava ele: no final do ano arrombaram minha casa e furtaram diversos bens. Voltei rapidamente, ele estava no litoral aqui do estado do Paraná, e entrei em contato com a empresa de vigilância. Ficou puto da cara, ficou louco da vida, né? Falou o seguinte: ó, o que aconteceu? Por que eu cheguei em casa e minha casa estava arrombada e não tenho nenhum aviso de alarme aqui? Resumindo a mensagem, ele fala: ó, o evento não foi detectado pelo serviço de monitoramento, porque os meliantes, né, segundo a informação lá do e-mail que foi passado para ele, cortaram a comunicação entre a central do alarme da casa e a central, então, da empresa de monitoramento. E daí, diante disso, esse aluno falou: olha, gente, mas então tá bom, se cortou, não tinha que ter aqui um backup aí para avisar vocês e vocês terem aí indícios de que algo estava errado? Não, acontece isso, nós temos a tecnologia mais avançada, isso eventualmente ocorre. Diante dessa situação, então eles fizeram com que a ideia fosse com que ele pedisse uma indenização. E a empresa de segurança falou: não, não vou indenizar. Não vou indenizar porque a minha obrigação é de meio e não de resultado. Ele mesmo sendo aqui um advogado já, né, não atuante, é empresário, e assim só foi meu aluno na graduação há muito tempo atrás, lembrou de mim e falou: professor, eu lembro que você é um baita do professor de direito de obrigações. Obrigado para você, né? Obrigado pela lembrança. Quando eu falo de obrigação de meio de resultado, me lembrei dessas obrigações, mas fiquei meio apreensivo. O que acontece aí? Como é que fica essa história? Pois bem, senhores, então, para resolver mesmo essa questão, para responder a pergunta, eu tenho aqui relembrar com vocês aí, quem é do direito, quem está querendo também, eventualmente não é do direito, mas quer saber como é que resolve uma situação dessa no direito, você tem que fazer 4 aqui ou 5 perguntas básicas. Primeiro ponto é: o que você contrata quando procura uma empresa de monitoramento e segurança residencial ou comercial? Qualquer uma delas. Além disso, quando você contrata, você está criando que tipo de obrigação? Essa obrigação de e-mail mencionada aí pela empresa de vigilância e segurança na resposta ao meu ex-aluno, ou então é uma obrigação de resultado, ou mais ainda, é uma obrigação de garantia. Você sabe diferenciar as obrigações de e-mail de resultado e garantia? Por mais que você já tenha daí essa resposta, você segue para a próxima pergunta: o que a vítima ou a empresa de segurança tem que provar? Qual é o ônus da prova se tivesse que ajuizar uma ação judicial? E depois, assim também, coloco mais 2 dados aqui: o comportamento da vítima importaria nesse caso, eventualmente aqui por uma culpa exclusiva? E além disso, quais danos seriam indenizados? Como provar estes danos? Então, senhores, estas perguntas são básicas para que a gente chegue a uma resposta satisfatória para esse
pedido, se um pedido indenizatório deve ou não deve ser acolhido, se ele tem ou não tem a mínima possibilidade de ser acolhido pelo Poder Judiciário. Muito bem, comecemos aqui pelo início. Quando você vai fazer a contratação de uma empresa de vigilância e monitoramento, você está esperando o quê? Que ela vigie e monitore o seu patrimônio, correto? Claro que o consumidor, ao fim e ao cabo, ele não quer sofrer prejuízo, mas se ele estiver de bom senso, se a informação for adequada, clara e precisa para ele, fornecida de forma adequada, clara e precisa, esse consumidor saberá que a empresa só terá ou só envidará os maiores esforços, colocará todo o seu conhecimento e todos os seus funcionários à disposição para tentar afastar o roubo ou o furto. Mas ela não pode garantir que aquilo não ocorra. Por que digo isso? Porque, vejam só, mesmo a polícia aí, que é a polícia colocada, militar, colocada à nossa disposição, e a polícia civil que vai investigar, né, que essa é a polícia científica, mas a mesma polícia militar não consegue afastar todos os roubos, furtos, tráficos, todos os crimes aqui da nossa vida. Se nem ela, nem o Estado consegue garantir, como é que uma empresa de segurança conseguiria também garantir? Isso quer dizer, então, que ela não deve fazer nada, que ela está simplesmente livre, leve e solta, só cobra e não presta serviço? Não, senhores. Veja, não. Quer dizer que ela vai ter que empregar os meios de diligência, a maior diligência possível, a maior prudência possível, todos os meios possíveis para tentar afastar aquele risco. Mas se esse risco se instaurar, ela não responderá pelo dano, porque ela só tenta amenizar, diminuir aquele prejuízo. E daí nós estamos então diante de uma obrigação típica de e-mail. Sim, a obrigação de e-mail aqui é a obrigação que é considerada aquela em que o devedor se compromete a utilizar de todos os meios e recursos disponíveis para a obtenção do resultado esperado pelo credor, sem, no entanto, comprometer-se a atingi-lo. Chama aqui os irmãos Moziot de obrigações de diligência e prudência. Então, a obrigação de e-mail, eu só coloco todos os meios disponíveis, mas não posso garantir que o resultado esperado seja aqui alcançado pelo credor. É o que acontece aqui. Eu vou colocar todos os meios, todos os meus funcionários, o monitoramento, o controle remoto, a motinha que passa pela frente do meu prédio, do prédio que está sendo monitorado, para tentar afastar o ladrão, afastar o humilhante. Mas eu não posso garantir que esse indivíduo não venha cometer o furto ou o roubo, porque nem a sociedade consegue, por meio da força policial, fazer com que isso seja afastado. Então eu vou colocar os meios disponíveis e vou ser prudente e diligente. Mas, em tese, não respondo pelo evento ocasionado, por mais que seja desgostoso, se eu tivesse sido diligente e prudente, ok? Então, aqui nós estamos diante de uma obrigação típica de e-mail. Se você quer saber mais sobre a obrigação de e-mail, de resultado e de garantia, não deixa de assistir, vou deixar aqui no encarte uma aula que eu tenho aqui do Direito Civil para iniciantes, falando só de obrigação de e-mail, de resultado e garantia. Você vai dar uma olhadinha e você vai entender o que é a obrigação de e-mail, de resultado e garantia. Muito fácil, dou muitos exemplos lá para trabalhar com elas. Pois bem, então aqui é uma obrigação de e-mail. Realmente, a empresa de monitoramento, de vigilância, só vai tentar empregar todos os meios. Então, professor, quer dizer que ela não se responsabiliza em nenhuma hipótese? Não, ela vai ser responsabilizada naqueles casos que ela tenha sido imprudente, negligente ou imperita. Naqueles casos em que eu tenho aqui a culpa lato sensu. E você, consumidor, você aqui que contrata aqueles serviços, terá que comprovar, por mais que lá o fornecedor de serviços venha a responder independentemente de culpa, nós estaremos aqui, né, por conta do CDC, nós estaremos ainda considerando pela jurisprudência, doutrina e jurisprudência, uma obrigação de e-mail criada. Então aqui você vai ter aí, eventualmente o benefício da inversão do ônus da prova, mas tem que comprovar que houve eventualmente aqui uma falha grave, uma imprudência grave ou então aqui uma falta de diligência grave daquela empresa. Então, tenham muito cuidado com isso. Realmente aqui, em tese, se você visse uma situação que não faltou aqui diligência, essa empresa, no caso do meu ex-aluno aqui, ela estaria ausente de responsabilização. Agora, vejam só, por isso que eu acho que é importante você dar uma assistidinha nessa aula de obrigação de e-mail de resultado de garantia. Imagina que eu prometo para o meu cliente, né? Eu falo, não, eu vou monitorar, eu vou vigiar e eu te garanto que você não será roubado, não terá nenhum prejuízo material com
com a contratação também empresa de vigilância, porque eu vou lá e eu chego aqui no meu bairro e o meu bairro eu arrebento. Você vai ver, não tem um malaco que faça aqui, vai querer roubar você, porque eles confiam que eu vou chegar aqui e resolver o assunto. Imagine que ele venda esse serviço. Eu garanto, o meu serviço ninguém rouba, ninguém furta aqui na minha região. Pois bem, o que ele fez ali? Ele acabou de afastar com essa promessa a obrigação de e-mail e criou a chamada obrigação de garantia, senhores. Vejam só, na obrigação de garantia, nós temos então que o indivíduo vai, pela promessa ou pela própria característica de obrigação, eliminar um risco que pesa sobre o credor. E os exemplos claros são o contrato de seguro aqui, o contrato de fiança e de indenização por vícios redibitórios. O que acontece? O que eu quero falar sobre eliminar um risco que pesa sobre o credor? Veja, lá no contrato de seguro, o que eu faço? Eu, seguradora, recebo um prêmio, que é o valor em dinheiro, para garantir que se ocorrer o furto do seu bem, se ocorrer a enchente, se ocorrer, enfim, o incêndio na sua casa, você receberá o valor de indenização para recompor aquele patrimônio, correto? Então eu estou afastando o risco que pesava sobre si de perder aquele patrimônio. Então aí surgiu uma obrigação de garantia. Se a empresa de vigilância e monitoramento, quando vendeu, falou a garantia sou eu, automaticamente ela deixou de criar uma obrigação de e-mail, que era naturalmente a obrigação criada, para criar a partir dali o que? Uma obrigação de garantia. E daí a questão se modifica, porque se criou uma obrigação de garantia que nem o seguro. Eu tenho que indenizar independentemente de eu ter sido diligente e prudente. Eu tenho que indenizar de qualquer forma porque se instaurou o risco. Então tenham muito cuidado. Essa é uma situação, um argumento que um bom advogado pode utilizar diante das circunstâncias trazidas pelo cliente. Então você fique ligado com relação a isso. Muito bem. Continuando aqui, agora eu quero saber o seguinte. Nessa situação do meu aluno, ele não teve aqui uma obrigação de garantia criada. A empresa não vendeu isso. Na informação, no e-mail que ele me passa, na mensagem que ele me passa, ele vai detalhando e dá para ver que não criou uma obrigação de garantia. Então, o que o consumidor desejava contratar era a preservação do patrimônio. E o que a empresa poderia oferecer era diminuir as chances, mas não garantir que isso não ocorresse. Então, nós estávamos diante de uma obrigação típica de meio. E aqui, com relação a isso, daí nós temos que ver o quê? Vou trazer um caso aqui de Santa Catarina para ilustrar a situação, mas aqui você tem que ver o seguinte, que nestas obrigações de e-mail, se eu empreguei todos os meios possíveis e fui diligente, não tem, em tese, que a empresa de monitoramento que indenizar. Agora, se eventualmente ela foi imprudente, se o alarme foi acionado e o motoqueiro não saiu correndo na hora lá, ela vai ter que demonstrar isso, que ela tomou essa diligência. Se o motoqueiro não saiu na hora, se ela se disparou o alarme, ela não entrou em contato com você, que é o dono da residência, o dono da empresa, enfim, se ela não tomou nada, nenhuma atitude, deixou que o roubo, o furto se perpetuasse ali, aumentasse até mais, aí nós estaremos diante de uma culpa dela e daí do dever dela de ressarcir. E por isso quero trazer 3 casos aqui muito interessantes, um de Santa Catarina e 2 de São Paulo, para que vocês entendam quando é que a empresa pode eventualmente vir a ser responsabilizada. Nesse caso, veja esse caso aqui de Santa Catarina, muito interessante. 2023, tá, senhores? Depois eu deixo a referência aí, se você quiser a referência, quero aquela decisão, coloca aí nos comentários, enfim, eu quero aquela decisão de Santa Catarina, por favor, manda a decisão de Santa Catarina. Não adianta mandar por Instagram e tem que ser no comentário, tá? Nos comentários, porque daí a nossa equipe está aqui lendo todos os comentários. Se mandar direto para mim, eu vou demorar para ver e daí eu não vou te mandar. Mas aqui, se você mandar lá comentários, eu quero aquele caso de Santa Catarina, estou gostando do vídeo, quero aquela decisão de São Paulo, eu mando diretamente para você, fique tranquilo. Nesse caso aqui de Santa Catarina, o que aconteceu? O consumidor contratou a empresa de segurança para monitorar a sua residência. Num dia estava fazendo uma reforma lá e contratou um pedreiro. Esse pedreiro estava pegando material fora da casa. De repente os ladrões rendem esse pedreiro e adentram a casa, fazem a família de refém por mais de 4 horas, aterrorizando aquela família. Ainda dentro ali, logo no início, quando eles entram para dentro da casa, eles veem que tem um alarme da empresa de segurança, eles arrancam da parede, vejam só, eles arrancam da parede o aparelho de vigilância e mesmo assim a empresa de segurança não manda o motoqueiro, não liga para ver o que está acontecendo, não chama a polícia militar, enfim, não aciona as forças policiais e essa
essa família fica refém por 4 horas, sofre aqui, obviamente, uma violência psicológica, moral e também perde vários bens. Diante disso, após o susto, entra em contato, né, tenta se recompor, e o dono da casa entra em contato com a empresa de vigilância para saber o que aconteceu. Por que vocês não mandaram a polícia aqui? Por que vocês não vieram ver o que estava acontecendo? E a empresa falou, não, nós não tivemos manifestação no alarme. Se não tivermos manifestação no alarme, nós não tínhamos, só iríamos ver nas próximas 12 horas quando nós fizéssemos a visita de rotina. Ele falou, não, mas arrancaram da parede o alarme, não é possível que não tenha dado nenhum sinal para vocês. Não, isso não ocorre, esse tipo de alarme ele não manda para a central porque corta aqui o sinal. E esse consumidor indignado entrou com uma ação e daí lá no processo, obviamente o processo inteiro aqui, o acórdão e a decisão de primeiro grau, ele comprova, por prova testemunhal, não pericial, mas prova testemunhal, de que aquele tipo de alarme era um alarme defasado. Além do que não tinha um sobressalente de aviso, né? Geralmente você corta uma comunicação e já aciona a outra para falar, isso tem algo de errado. O ladrão tentou arrebentar aqui uma comunicação e já disparou o sinal para a empresa de monitoramento. Não foi feito, então não tinha esse backup, o alarme era de cultura defasada ou uma tecnologia defasada e por isso não houve o acionamento da central de segurança. Diante disso, o que fez a justiça catarinense? Não teve dúvida em condenar aqui a empresa de monitoramento. Vejam lá, vejam essa emenda que interessante aqui, só que está a linha amarela. Serviço de monitoramento remoto de equipamentos de segurança, roubo, sentença de procedência. Né? Pleito da empresa de reconhecimento da inexistência de falha na prestação dos serviços e do dano moral. Rejeição. Prestação de serviços de segurança eletrônica patrimonial privada, obrigações contratuais voltadas a amenizar os riscos da prática de ato ilícito, sem que haja, porém, como assegurar a inocorrência de ação criminosa. Obrigação de meio e não de resultado. Veja, então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está reconhecendo que estamos diante de uma obrigação de meio. No entanto, aqui diz mais a Justiça Catarinense. Responsabilidade da ré, em caso de furto e roubo, que depende da demonstração da falha na prestação de serviços. Nesse caso, o ônus da prova foi preenchido pelo autor da demanda, que demonstrou que a empresa de vigilância somente providenciou o deslocamento do agente ao local depois de 90 minutos após a destruição do sistema de alarme e impossibilidade de envio de alerta para a central de operações por conta do defeito nesse equipamento. O equipamento era defasado. E aqui, então, houve a condenação. Nesse caso, como vocês veem na minha próxima tela, aqui a indenização foi pelo prejuízo do material de R$60 mil, além de uma condenação por danos morais no valor de R$15 mil. Então, senhores, quando nós temos esta ideia de condenação da empresa, porque essa empresa realmente acabou por não ser diligente nem prudente. Então aqui houve a condenação, uma decisão muito interessante que poderia ser utilizada no seu caso, aí se você foi vítima deste evento danoso. Só para a gente finalizar, senhores, mais duas decisões. Vejam aqui em São Paulo também nós tivemos aqui uma condenação. Essa decisão aqui é para a ação civil 112.2010.20 de 2023, 826.0100, um número grandão, né, que fala o seguinte: serviço de monitoramento de alarme, ação de indenização por danos materiais, roubo ocorrido nas dependências da autora em período noturno, sem acionamento dos alarmes instalados pela ré, falha na prestação dos serviços, obrigação de e-mail que não exclui a responsabilidade pela falha da prestação de serviços da empresa. Né? Nesse caso aqui, você via que a empresa foi vítima de roubo e não foi acionado seguro. Essa decisão é de 24 de setembro de 2024, recentíssima. Continuando aqui para a gente finalizar, outra decisão aqui, também lá de São Paulo. Aqui nós temos a decisão de 8 de novembro de 2023, monitoramento de imóvel também. Falha na prestação dos serviços, configurada ocorrência de furto sem que tivesse ocorrido acionamento do sistema de monitoramento. Contexto probatório que aponta que os responsáveis pelo furto circularam não apenas pelos fundos do estabelecimento comercial, mas também na parte da frente, onde instalado foi o equipamento de monitoramento da ré. Então eles circularam por todo
toda a extensão na frente, atrás, enfim, ficar circulando e o alarme não foi acionado. Obrigação de e-mail que não foi cumprida a contento, não tendo reempreendido os esforços necessários para evitar ou minimizar o evento delituoso. Então, senhores, vejam só, nesse caso trago 3 decisões bem interessantes. Se você quiser, coloque nos comentários o que é essas decisões e eu envio para vocês, mas tem que ser nos comentários aqui do vídeo do YouTube e eu te mando essas decisões e vocês veem que aqui daí, apesar de se reconhecer que é uma obrigação de e-mail, houve a condenação da empresa de monitoramento, de vigilância, aqui de segurança, por falha na prestação dos serviços. E daí, diga para mim, você acha que ela deve ou não deve ser aqui condenada a indenizar? Que a empresa de segurança realmente assume a obrigação de e-mail de resultado? Dê sua opinião, coloque nos comentários. Espero que você esteja gostando. Se está gostando, curta, compartilha e também se inscreve no canal. E quem está gostando aqui também, não esqueça que eu dou umas dicas muito rápidas também lá no Instagram. Me acompanha lá no Instagram, no arroba Leonardo Agostini 7676. Arroba Leonardo Agostini 76. Um grande abraço e até a próxima.